Não é novidade que o telefone celular tem sido um dos aparelhos mais utilizados no mundo. Com a pandemia da Covid-19 e diferentes processos sendo realizados de forma online, ele nunca foi tão essencial para evitar as saídas de casa e aglomerações. Mas o que chama atenção, muito mesmo antes da pandemia, é o crescimento do uso do celular pelas crianças nas faixas etárias de 3 a 6 anos de idade, que se mostram cada vez mais ativas e atraídas pela tecnologia. Um estudo realizado pelas consultorias Panorama Mobile Time e Opinion Box na pesquisa Crianças e Smartphones no Brasil, de outubro de 2020, revelou que 61% das crianças de 3 anos de idade têm acesso a smartphone, seja próprio ou dos pais. A proporção sobe conforme a idade e alcança 95% na faixa de 10 a 12 anos de idade, enquanto 76% já possuem smartphone próprio. Em Erechim, Daniel é uma destas crianças. Ele tem 8 anos de idade e usa o celular para se distrair com jogos e também para assistir às aulas remotas. Eu abro o celular, daí eu clico no Face, daí tem turma 39. Daí eu clico e aparece os temas, daí aparece aquele bagulhinho lá com hoje. Daí é o tema de hoje. Eu gosto de Free Fire, Garena, né? Porque daí tu tá jogando com vários jogadores, né? Daí tem a sala, né? Que daí tu entra pra tirar X1. X1 é eu tô jogando, daí eu tenho dupla de amigo. O celular, no momento, aqui dentro de casa pro Daniel, tá sendo pros temas. A gente deixa ele fazer os temas que ele tem que fazer pelo celular, né? E ele assiste um joguinho. E não tem muita coisa, né? Então, a gente cuida muito sobre isso, porque perigo tem. A internet é muita coisa maldosa mesmo. Então, a gente sentou e explicou para ele que a gente ia adicionar o WhatsApp para ele, só da família, porque se ele precisar de qualquer coisa, ele sabe como se comunicar. A gente não adiciona agente estranho e ele também não pode dar número para agente estranho. Né? Então, é o WhatsApp, os temas do colégio ali, e ele vai no instituto, que ele também estuda lá, também tem tema de lá, é ali, então, colégio, instituto, WhatsApp, Face ele não tem, né? E a gente ensina para ele o que ele pode mexer e o que não pode. Conforme explica esta especialista, o uso do celular pode trazer diferentes benefícios às crianças. Primeiramente, a questão do interesse por aprender, porque através de jogos, aplicativos, vídeos, a criança tem esse despertamento, né? Existem muitos vídeos educativos, jogos que estimulam a questão da aprendizagem. A outra questão também é a comunicação, a linguagem, o desenvolvimento da linguagem. Então, auxilia bastante a criança nisso, até mesmo a aprender uma língua estrangeira. Então, os benefícios estão aí. Além do mais, na questão da alfabetização, auxilia, por exemplo, o traçado das letras, já tem jogos, atividades que ensinam as crianças isso, números, quantidade, formas, cores, tudo isso está acessível. Então, o benefício está muito vinculado à questão da informação e do conhecimento propriamente dito. Mas orienta no que os pais devem ficar atentos. O problema não é o instrumento, é a maneira como ele é utilizado. Tá? Então, a gente não pode transformar a internet, as mídias, num vilão. A questão é como esta ferramenta tem sido manuseada. Primeiramente, é o excesso de informação. Então, assim, a criança ter acesso à informação é muito bom. Mas o excesso de informação vai causar aquilo que a gente chama de síndrome do pensamento acelerado. Vai gerar na criança a ansiedade, vai atrapalhar, por exemplo, o sono dela. E, ao mesmo tempo, se a criança ficar substituindo a vida real pela virtual, ela vai deixar de quê? Ter experiências reais, vivenciar a sua infância, ela vai deixar de viver a sua infância de verdade. E os perigos estão muito relacionados a que tipo de conteúdo aquela criança está consumindo. Então, os pais precisam ficar atentos. Que tipo de conteúdo? O que está por trás daquilo?
É muito prejudicial você pegar um celular, entregar na mão de uma criança e deixar ela livre, porque a criança não tem capacidade de filtrar o que chega até ela. Em relação ao uso de aplicativos pelas crianças, a pesquisa apontou que 4 foram incluídos na listas pelos pais nos últimos meses: TikTok, Netflix, Google e Spotify. Sobre os que podem ser comparados com o ano anterior, o estudo revelou que a proporção de crianças de 7 a 9 anos de idade com o smartphone que usam o WhatsApp subiu de 36% para 50% em um ano. YouTube Kids registrou queda de 10 pontos percentuais no grupo de crianças de 0 a 3 anos, baixou de 69% para 59%. O TikTok é usado por 36% das crianças brasileiras de 0 a 12 anos, que têm acesso a um smartphone, ficando à frente do Facebook, Instagram e Google. O smartphone é o principal dispositivo de acesso a aulas online entre estudantes da rede pública, sendo 71%. Enquanto o laptop ou computador é o preferido entre alunos de instituições particulares, 70%. A mãe de Maurisson vê a tecnologia de forma positiva, mas diz que fica de olho nos 2 pequenos. Do Maurisson, sempre antes de dormir eu olho, quando ele dorme, né, eu pego e olho no que mexeu, tudo, porque é perigoso, né, a gente sabe que hoje em dia as coisas são perigosas, né. Medo eu não tenho, porque eu olho, né, eu tô sempre monitorando, sempre olhando. Eu acho que ajuda bastante, né, até, e também todo ano avança, né, mais eles vão precisar, que nem o ano passado, até as aulas do Maurisson, que ele vai na educação infantil, era online e tudo, né, então eles precisam estar nesse meio também, né. Não tem um jogo que eu mais gosto, tem um aplicativo que eu mais gosto, que é o TikTok. Eu mexo no Roblox e também no outro jogo. Mas o que fazer quando as crianças não querem largar o aparelho? É possível ter um equilíbrio? Os pesquisadores indicam que antes dos 2 anos a criança não tenha contato com nada de rede social, de mídia, tá? A partir dessa idade, que haja uma supervisão e que haja também seja estipulado tempo, restrição no tempo, ok? Qual que é a dica que eu dou? Existem alguns aplicativos que vão bloquear alguns aplicativos do teu aparelho para que a criança não tenha acesso, tá? Então, você vai selecionar uma atividade, por exemplo, um jogo educativo para que a criança possa manusear e fazer, e aí você bloqueia os demais aplicativos. Aí a criança não vai ter acesso, por exemplo, à internet com facilidade, aos outros aplicativos. Muitas crianças estão sofrendo de rejeição. E são crianças que têm pai e mãe dentro de casa. Mas que tipo de rejeição é essa? É rejeição do olhar. Essa criança não é olhada, essa criança não é acompanhada, essa criança não vivencia, por exemplo, a experiência de sentar no chão e brincar com o pai e com a mãe. A gente sempre tem que mostrar para a criança que a vida real é melhor. A vida real, o brincar de verdade, o brincar na vida real, o vivenciar é melhor do que o virtual. Seja para entreter ou para assistir aulas online, a atenção às crianças não pode faltar. Assim como a gente escolhe o que vai colocar no prato de uma criança, você escolhe, você é responsável por aquilo que ela vai assistir e consumir nas mídias sociais. A minha dica é: supervisione.